O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Apocalipse 21, verso 21 diz: os 12 portais eram 12 pérolas, cada um dos portais construído a partir de uma só pérola. E a rua principal da cidade era de ouro puro, reluzente como vidro límpido. Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. A cidade também não necessita do sol nem da lua, para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é o seu candelabro. As nações andarão sob a luz dessa cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas. Os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida que, translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma ou outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim já não haverá noite, nem necessitarão eles de luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todos sempre. Então o anjo me afirmou: estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Amém, irmão? Poder sentar. Irmão, o nosso alvo maior é chegar aqui, nessa cidade. Mas, aqui já diz, não vai entrar nessa cidade coisa alguma impura, coisa vergonhosa e tal. Então, o caráter daqueles que vão morar nessa cidade, ele já é moldado aqui na terra. Se você, no momento da sua partida para a eternidade, não tiver esse caráter, como diz aqui, sem nada impuro, nem nada vergonhoso, nem nada oriundo da mentira, se você ainda não adquiriu este caráter, no momento da sua partida para a glória, você não vai para a glória. Porque esse é o caráter, esse é o passaporte daqueles que vão herdar a cidade. O bilhete que se compra para herdar essa cidade, para ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esse passaporte é a nossa conversão de valores aqui no mundo. Se estamos aprovados nesse mundo, herdaremos a cidade que nos aguarda. Se não estivermos aprovados, e o que nos faz aprovados? Muitas coisas, irmão, muitas coisas. Se o nosso objetivo é comum,
Porque se nós temos apenas uma palavra como regra, um só Senhor que por nós deu o seu sangue, temos um único Espírito, temos toda uma única regra exclusiva para todo mundo, então nós temos que ser um grupo que pense igual, porque nós temos que pensar segundo a palavra, que é a regra dos nossos pensamentos. Não é o que diz a Bíblia? Que levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, se Cristo tem apenas um comando, amém? Jesus Cristo tem apenas um comando. Se ele tem apenas um comando, se existe na igreja um só comando, se existe no reino de Deus um só comando, não pode haver choque. Não tem como haver choque. A característica de choque é quando existem mais de uma cabeça. Mas nós somos corpo e Cristo é a cabeça. Então, nesse corpo não tem choque. Braço não vai se confrontar com braço, não vai ter choque entre um pé e outro pé, muito menos entre qualquer membro e a própria cabeça. Mas muitas vezes é o que acontece, mundo afora por aí. As pessoas pensam que o evangelho é aquilo que elas querem. Então, esse passaporte para a nossa morada é a maneira como nós nos conduzimos nesta terra. Algumas pessoas dizem assim, quando eu era do tempo da Igreja Batista, as pessoas dizem assim, não, claro que Salomão foi salvo. Como que Deus deixaria na Bíblia vários livros de um homem que não foi salvo? Claro que Salomão foi salvo, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada. De forma alguma. Porém, existia esse papo, pois para mim, Salomão foi pro inferno. Porque o fruto da vida de Salomão não lhe garante passaporte para a cidade celestial. Eu não posso sair por aí construindo templos pagãos na terra separada por Deus, em Jerusalém. Eu não posso começar a construir templo para cada mulherzinha com quem eu casei. Sei lá quantas mulheres ele tinha, 300 mulheres, 400 concubinas, e eu não posso sair construindo um monte de templo pagão, permitir que o paganismo, o que é paganismo? O satanismo impere na terra que Deus chamou de terra santa e deu para o seu povo. Eu não posso permitir a coisa horrenda do sacrifício de crianças. Se Salomão permitiu o sacrifício de crianças, ele permitiu muito mais. Ele permitiu as prostitutas cultuais, ele permitiu as piores orgias, ele permitiu o homossexualismo, ele permitiu tudo para permitir sacrifício de crianças. Eu imagino que o resto, tudo que se possa imaginar, ele permitiu. Esse homem não foi salvo. A partida dele, dizem inclusive que ele acabou louco, né? Ele acabou louco. A partida dele não lhe conferia o passaporte para herdar essa cidade. Ele não foi um com o Espírito de Deus. Quem é um com o Espírito de Deus, será um com o seu irmão, que também é um com o Espírito de Deus. Quando nós fomos criados, cada um de nós recebeu um Espírito, amém? Mas quando nós nos convertemos, cada um de nós recebemos todos o mesmo Espírito. E esse Espírito que nós recebemos, ele tem que ser superior ao Espírito que nos é original. Nós somos corpo, alma e Espírito. Nascemos com esse Espírito. Mas o nosso Espírito tem que ser dominado pelo Espírito Santo. Se o meu Espírito for dominado pelo Espírito Santo, o teu Espírito dominado pelo mesmo Espírito Santo, e cada um ser dominado pelo mesmo Espírito Santo, nós seremos um, porque é Ele que comanda tudo, Ele nunca vai entrar em choque, nós vamos estar em plena harmonia. E quando o Espírito Santo comanda, poxa, irmão, ele destaca a humildade, ele sufoca o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, ele sufoca,
Ele não deixa isso sobreviver quando lhe permitem. O Espírito Santo não põe camisa de força em ninguém. Ele não, a partir de hoje tu vai andar do meu jeito. Não, jamais. Livre-arbítrio neutralizado, nem pensar, inadmissível. Jesus não me obrigou a servi-lo, eu sirvo por amor. Não tem esse negócio de obrigar a servir. Ele até pressiona e depois a pessoa cai na real. E Deus pressiona? Pressiona. Ele ama. Você não pressiona o seu filho, a quem você ama, para que ele possa seguir um caminho do bem? Ora, Deus também repreende, corrige, até açoita, mas tirar o livre-arbítrio, não. Nem pensar. Pai, me dá a minha herança. Mas filho, não, pai, eu quero a minha herança. Mas filho, não, eu quero. Então tá, toma a tua herança. Então, se nós tivermos o mesmo espírito, irmão, nós vamos herdar essa cidade. Muita gente pode dizer, não, mas eu estou bem com Deus, eu vou herdar essa cidade. Meu irmão, a questão não é um herdar, o outro herdar. A questão é todos nós herdarmos. Todos nós juntos entrarmos nesse céu glorioso. Você já pensou essa comunhãozinha que nós temos aqui? Você já pensou que farra nós vamos fazer lá no céu? Que Jesus vai ter que dizer assim, Gabriel, pede para aquele pessoal lá diminuir um pouquinho o grito. Povinho, já fazia na terra aqui, então nem se fala. Você está entendendo, meu irmão? Você vai dizer, pastor, que pregação infantil. Meu irmão, eu sou infantil quando se fala do céu. Eu sou um moleque quando se fala no céu, eu sou louco para passar pelos portais da morte e ver os portais celestiais. Mas não sozinho. Sabe o que é? Uma massa entrando nas regiões celestes. Uma vez teve uma irmã que foi para o monte orar, com um pastor de uma igreja que eu era, e eles foram para o monte, e ela lá no monte sofreu um arrebatamento, né? Houve um arrebatamento, ela tinha esse ministério de ser arrebatada. E quando ela está no arrebatamento, ela conversava com as pessoas. E ela dizia, e o pastor perguntou, onde você está? Ela disse assim, eu estou numa região celestial, e eu estou vendo uma grande fila. E o anjo vai me levar para o princípio dessa fila. Quando chegou lá, era o portal. E o anjo disse, esse é o portal da entrada, eu esqueci agora exatamente como foi chamado, enfim, o portal da entrada celestial, e uma fila imensa. Aí o anjo vai e começa a conversar com ela, e diz assim para ela, esse casal aqui, eu acabei de recolher eles lá pertinho de vocês, gente que já morreu, estava só entrando pelo portal celestial. E o anjo diz isso para ela, esse casal aqui, ela em arrebatamento, esse casal aqui, eu acabei de recolher lá pertinho de vocês. Ela voltou do arrebatamento, contou para o marido, contou para o grupo da igreja, o anjo falou isso. Tá. Quando eles descem o morro tal, depois de 10 minutos descendo o morro, tem uma sirene brilhando lá embaixo. Vamos saber, o que houve aí? Não, tinha um casal de velhinhos aqui e tal, agora foram ver, eles estavam mortos. Aí chamaram a ambulância para levar os corpos. Você sabe o que é você encontrar pessoas nesse reino de Deus que você nunca encontraria? E que vão compartilhar da mesma alegria que você. Vão falar das experiências gloriosas do que o Senhor Jesus fez nas suas vidas. De como eles foram encontrados quando eles não tinham mais esperança, não consideravam nem mais com vida. Quantos foram encontrados já na beira do penhasco, dizendo não tem mais jeito, mas o Senhor vai e fala, tem jeito sim. Você sabe o que é o reino celestial, meu irmão? Olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Não é só o que você vai ver lá de coisas gloriosas, não. Mas é o que você vai ouvir de experiências de servos de Deus, de coisas tremendas. Irmão, a glória não é eu entrar no reino de Deus sozinho, não é isso.
Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque ele quer que toda criatura entre. Nós sabemos que não vão entrar, tem uns que já era, e outros também vão se perder, mas esse Espírito Santo, que não causa divisão no seu próprio povo, a divisão é entre trevas e luz, entre o mundo profano e o mundo santo. Essa divisão é eterna, não vai cruzar nunca, não tem jeito. Mas nós, como povo de Deus, se alguma barreira estiver acontecendo que nós não saibamos saltar elas, irmão, alguém não tem o Espírito. Alguém não tem o Espírito, está se iludindo. Não é possível que alguém se sinta cheio do Espírito, que fale língua estranha, que tenha sonho profético. Não, eu sinto Deus na minha vida, mas você não consegue vencer uma barreira para chegar ao teu irmão. Que Espírito é esse? Irmão, vamos pensar com calma, vamos analisar as coisas com muito carinho, né? Vamos pensar. Jesus, olha no espelho e diz assim: Jesus, esse cara aí que eu estou vendo no espelho, está tudo certo? Jesus vai dizer assim: com o corpo tá, mas lá dentro daquela cabeça está um problema. Irmão, a glória é entrarmos juntos. Juntos, ainda que cada um ao seu tempo, mas juntos no mesmo espírito mesmo mover, sabe? Aqui ninguém quer ser maior do que ninguém. Não pode querer. Aqui não tem uma vaga nesse ministério a ser preenchida. Não. Ninguém venha se candidatar, né? Estou falando a grosso modo. Ninguém se candidate a vaga nenhuma no ministério, porque aquele que estiver aprovado para a vaga que Jesus abrir no ministério, é ele que vai pegar e botar. Você não herda uma vaga, você não conquista uma vaga, é Jesus que deixa você pegar ela, é ele que te coloca ali. Senhor, deixa aqui. Meus filhos se assentem à tua direita ou à tua esquerda. Vocês podem beber o cálice que eu bebo? Podemos. Pode ser batizado no batismo que eu sou batizado? Podemos. Tudo bem, mesmo assim, a vaga será para aquele que o Pai determinou. Você entende? Então, outra coisa, nunca penses em se projetar à frente do seu irmão. O Espírito Santo faria isso? Se você fizer, é porque ele não está em você. Nunca pense que você é melhor ou maior do que o seu irmão. O Espírito Santo faria isso? Não. Se você fizer, ele não está em você. São coisas que você vai detectando. Irmão, você está pensando que esse cara aqui que você está vendo, que sempre foi esse cara que você está vendo? Quando eu entrei na igreja, meu irmão, eu entrei carregando um monte de lixo nas costas. Não, nas costas? Não, no coração, na mente. Você entra para o reino de Deus, você começa a querer entrar, passar pela porta, todo empoeirado, todo problemático. Você vê a vitória de um irmão, você, não, aquela vitória tinha que ser minha. Não tinha nada, se tivesse que ser sua, teria sido sua. A sua está te aguardando na hora e no momento exato. Entra na fila da promessa, não fura a fila. Se tu furar a fila, sabe o que vai acontecer? O onisciente está lá na ponta da fila. Fulano, está aqui, vai. Beltrano, está aqui, vai. Quando você chega lá, o que tu está fazendo aí? Assim, eu estou na fila. Mas a minha onisciência diz que não é a tua hora. O que tu está fazendo aí? Ninguém burla a regra de Deus, amém, irmão? Ninguém frustra os projetos de Deus. Então, irmão, simplesmente esperei confiantemente no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e me deu um novo cântico. Quando? Na hora certa. Tu não vai receber nenhum novo cântico antes da hora, antes do tempo. Nós temos que ser unidos, mais que as moléculas do ferro,
mais que as moléculas da própria rocha, firmes e constantes, unidos. O que apavora o mundo não é um grupo. O que apavora o mundo é a união de um grupo. Grupos estão cheios por aí na sociedade, meu irmão. Grupinhos que as pessoas desprezam, porque sabe que na hora que bater o pé, eles saem correndo. Eles saem correndo. Mas a união trazida pelo Espírito Santo é isso que faz diferença nas nossas vidas. Irmão, se você acha que tem alguma diferença e você não pode auxiliar, estender a mão para o teu irmão, tá, tudo bem. Vai resolvendo esse teu negócio lá no teu canto com Jesus, vai tratando isso lá. Se você não pode estender a mão, tudo bem, você não pode estender a mão. Mas também não te é autorizado meter o pé na frente para que ele tropece. Se você não quer estender a mão, tudo bem, mas também não mete o pé. Há uma glória hoje aqui. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, não tem, é conversa fiada, é mentira. Então, meu irmão, se você pode dividir o teu pão com o teu irmão, divida. Se você não quer dividir o teu pão com o teu irmão, pelo menos não impeça que ele conquiste o próprio pão dele. Deixa ele com Deus, então. Cada um toca a sua vida. Agora, se o Espírito Santo se move em você mesmo, se você é transbordante, quando você vê o teu irmão na necessidade, você vai correr para ele. Irmão, estou aqui para te ajudar. Conta comigo, irmão. Irmão, eu não tenho dinheiro não, mas se tu precisar de uma cama para dormir, eu tenho lá. Se eu precisar de um cantinho para repousar, eu tenho lá. Ó, irmão, não tem muita coisa não, mas aqui, ó, um pãozinho, mas dá para dividir. Cada um come um pouquinho. Amém, meu irmão? Esse é um sentimento poderoso, irmão. É muito poderoso. Jesus falou assim, não tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus irmãos. É uma coisa muito poderosa. O homem mais poderoso do mundo, de todos os tempos, veio para servir e não para ser servido. Incrível essas coisas. A história de Deus me deixa perplexo a cada dia. Agora, irmão, a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Imagine quando estivermos nessas ruas de ouro, nesse mar de cristal, uma cidade viva. Cidade viva. Por exemplo, a nossa cidade é morta. As coisas estão aí paradas há décadas e vão continuar paradas. A cidade celestial é tudo vivo, as cores mudam, os formatos mudam. Você não tem sono, não tem cansaço, não tem limite, você não chega ao limite da cidade. Vamos fazer uma caminhada, vamos embora, vamos caminhar. Agora daqui para cá a gente não pode ir, temos que voltar. Não tem volta. Não tem limite na cidade celestial. É uma cidade eterna. Os quadrantes que são mostrados na Bíblia é uma tipificação de várias coisas, mas não tem limite. Como que um Deus que criou as milhares de galáxias, você sabe o que é uma galáxia? Todo esse nosso sistema solar, o nosso Sol,
Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, todas essas estrelas, essas constelações que tu vê, as Três Marias, Cruzeiro do Sul, Sagitário, Capricórnio, todas essas constelações, todas essas estrelas que você consegue olhar para cima e ver, isso tudo se resume em apenas uma galáxia. Deus criou milhares, tem cientistas que chegam ao ponto de dizer milhões de galáxias. Eu já vi um de cientistas falando em bilhões de galáxias. O outro diz as galáxias são infinitas, porque cada vez que eles criam um telescópio mais possante, eles enxergam mais coisas. Um Deus que criou essas galáxias infinitas para nós. Você acha que ele fez uma cidadezinha com muros e quadrantes para o seu povo? Aí você vai passear em ruas de ouro. Você vai se deliciar, não vai, irmão? Passeando em ruas de ouro? Vai nada. Duvido. Tu pode herdar a maior glória. Se você estiver lá sozinho, a tua alegria não aparecerá. Nós gostamos de ver coisas belas e logo chamar alguém para ver. Olha aqui o que eu estou vendo. E se você herdar o reino de Deus sozinho, mais felizes serão os que estiverem no inferno do que você lá sozinho. Não tem esse negócio de herdar nada sozinho. O nome igreja é plural, chamados para fora. Esse é o nome igreja, é plural. Jesus veio na terra e poderia ter chamado algum, né? Eliseu, Elias, tinha um moço lá. Eliseu tinha também um moço. Cada um tinha um. Jesus poderia ter chamado um só. Não, Jesus chamou 12. Aí um fracassou, Judas, depois ele vai chamar de novo Paulo. Ele queria 12. Porque 12 revela a plenitude das revelações de Deus ao homem. É isso, é a plenitude. A igreja se move no 10, mas a igreja enxerga o 12. E Jesus Cristo mostrou que ele tem mais do que isso. Porque ele falou para Pedro, não poderia eu rogar ao Pai e ele me daria mais de 12 legiões de anjos? O que nos aguarda, irmão, é muito glorioso. Mas eu te garanto uma coisa. Não sinto alegria em herdar um reino de Deus sozinho. Não sinto. Eu não seria completo. Não dá para herdar no reino de Deus sozinho. Então eu preciso te ajudar a herdar esse reino, porque quando tu herdar esse reino, tu vai completar a minha alegria lá. Não tem graça herdar um paraíso sozinho. Deus criou todos os animais, bonitão, a relva, as árvores frutíferas. Deus criou tudo, colocou o homem lá. Quando olhou, o homem está no canto. O que Deus disse? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, alguém que esteja diante dele, alguém com quem ele compartilhe as coisas. Pronto, está aí. Coloquei Eva para Adão, a alegria deles, esta agora se chamará varoa, porquanto do varão foi tomada. Adão se expressou com alegria, este é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Adão ficou feliz. Pronto, tão completo. Não tão completo não. Deus falou, para que a felicidade do homem seja completa, ele precisa estar rodeado de pessoas. Sede fecundos, crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Quando encher a terra, também tem possibilidade de encher o céu. Se Deus tivesse encerrado a história da humanidade, logo no dilúvio, nós chegaríamos no céu. Não, bom, nem teríamos chegado, mas quem chegasse no céu ia ser um grupinho. Deus foi deixando, a história, ainda vem o milênio é um projeto de Deus para o maior número de salvação jamais visto em todos os tempos. O número de pessoas salvas no milênio vai superar todos esses milhares de anos, todos esses 6.000 anos que vão ficar para trás,
Só no milênio vai superar o número de salvação. Por quê? Porque nós estaremos dominando o planeta e pregaremos abundantemente, através de todos os meios de comunicação, com uma unção inigualável. Vamos entrar nos hospitais e as pessoas vão levantar curadas. Só em nós passarmos num hospital, os médicos não vão ter mais o que fazer, irmão. A unção que estará em nós será tanta no milênio que os enfermos vão ser curados. Então, vai haver uma autoridade inigualável sobre nós e a salvação vai ser de uma forma gloriosa. Então, irmão, olha essa cidade. Só tem uma notícia triste para você. Lá não tem luz, né? Aí você me diz o quê? Mas não precisa. O que nós conhecemos de luz, irmão, nem chega perto com o resplendor da glória do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus será, aqui diz, como um candelabro. Mas lá em Apocalipse já diz no começo, né? Que ele é o castiçal, ele passeia no meio dos candeeiros de ouro. Ele é o homem de branco que passeia no meio dos candeeiros de ouro. Então, quem são os candeeiros de ouro? As igrejas, nós. Mas Jesus também é candeeiro, porque ele disse o quê? A um servo, cabe ser igual ao seu Senhor. Sempre foi o projeto dele, que nós sejamos igual a ele, igual em alegria, com a alma repleta, igual na adoração ao Pai, igual no serviço. A cidade não necessita de sol, nem de lua, para que brilhe sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é o seu candelabro. As nações andarão sob a luz dessa cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas. Esses reis da terra aqui somos nós, né, irmão? E essas riquezas, irmão, não é ouro e prata. Essas riquezas não são bem materiais. As riquezas que nós apresentaremos ao nosso Senhor é a nossa profunda adoração, o nosso profundo reconhecimento de quão grandes coisas Ele fez por nós, que nós diremos: Senhor, eu estava perdido e Tu me achaste. Vê o que fazem os 24 anciãos, pegam as suas coroas e jogam aos pés do Senhor. Digno és Tu, Senhor, de receber a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Os anjos começam a dizer: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a glória, a honra e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a glória, a honra e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a glória, a honra e o poder. Milhões de vozes falando isso. Milhões de vozes falando isso. Mais seres reunidos do que jamais teus olhos contemplaram, sequer até numa televisão. Um coral incrível de adoração. Dentro de você vai vibrar, vai ecoar. E quando você olhar para o lado, o mesmo irmão que está sentado contigo aqui hoje, você abraçado com ele, junto com os anjos, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber glória e honra e poder. Ajuda o teu irmão a herdar essa glória. Se esforça por ele também. Se o mover vem no teu coração, ora. Se o mover vem nas tuas mãos, estende a mão. Como diz o ditado popular: se não pode ajudar, pelo menos não atrapalha. Mas, irmão, para herdar essa glória tremenda, tem um passaporte, né? Tem um bilhete, que é o nosso caráter, a nossa conduta. E nós aqui estamos apenas para conquistar o glorioso título de servos, porque esse reino já tem um Senhor, e nenhum de nós o será. Nem Moisés, nem Elias, nem Eliseu, nem Ezequiel, nem Jeremias, nem Isaías, nem Daniel, nenhum deles vai ser chamado de Senhor. Nenhum deles lá na glória vai ter ninguém se curvando aos pés dele. Senhor é só um, e já diz a Escritura: todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor.
Esse reino só cabe um Senhor. Como Pedro disse diante das autoridades, esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Acabou. Não tem mais vaga para Senhor. Candidatos, irmão, sempre vai ter vaga para candidatos a servo. Sempre vai ter vaga para aqueles que querem amar ao seu próximo como a si mesmo. Ter fome e sede de justiça. E tem vaga de sobra. Agora, irmão, não queira o destaque, porque o trono de Deus está muito destacado. Você quer ele? Se você quiser ele, você vai ter o mesmo destino do diabo. Aí vem o trono de Cristo, um pouquinho abaixo. Você quer esse trono? Se você quiser esse trono, também só vai te restar a mesma condenação que o diabo. Ah, pastor, peraí, mas a Bíblia diz que Jesus falou que nós vamos assentar no seu trono. Vamos assentar no trono dele, meu irmão, por permissão, não por conquistar o trono dele. É permissão, não é a nossa conquista. Eu vou pegar o trono do Senhor. Não, eu vou trabalhar. Se ele me permitir sentar, eu vou sentar. Já tem a promessa. Então, irmãos, diz aqui, o anjo mostrou o rio de água da vida, translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa pelo meio da rua principal da cidade. De uma a outra margem da rua estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês a mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Sabe o que é você desfrutar de um lugar onde não tem mais nada que te aflija? Você apenas está preocupado com adoração. Você tem alegria transbordante, algo que não para. Uma alegria que não para, não tem limite. A glória de Deus resplandece e aquilo te invade e acabou assim. Imagina esses momentos que nós temos aí, que você não se contém, glória, dá grito, dá soco no ar, você bate o pé. Imagina isso multiplicado por 1.000. Se fosse nesse mesmo corpo que você tem, você não aguentaria, você morreria. Mas é que lá, o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Então você vai desfrutar de uma glória tremenda. Então, meu irmão, para nós concluirmos, se você quer conquistas nesse reino, eu vou te dizer as vagas que estão abertas. A vaga de amar ao seu próximo como a ti mesmo. A vaga de bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quem tem o Espírito Santo se curva a essa palavra e está mais interessado em dar do que receber. Mas aí é espírito transbordante. Muita gente quer posse, quer ter, ninguém abre mão de nada. Nós estamos aqui para abrir mão de tudo. Estamos aqui para abrir mão de tudo. E porque abrimos mão de tudo, não teremos falta de nada. Porque abrimos mão de tudo. O que você tem, comece a entender que não é teu. A prova que não é teu é que você vai morrer e as coisas vão ficar aí. Não é teu. Então, desprenda a tua alma, desprenda o teu espírito, né? Una-se ao conceito da igreja, entenda os projetos de Jesus Cristo através da igreja, através do seu povo, e se una nisso. Nós temos que ser fortes, firmes, porque o diabo, quando pensar em investir contra nós, é mesmo que ele não enxergue muitas coisas, só em ver a nossa união, ele pensa 2 vezes. Sabe o que eu acho impressionante? Lá na Torre de Babel,
E diz que Deus olhou e viu que o povo era um. Irmão, ninguém ali tinha o Espírito Santo. Ninguém ali estava buscando a face de Deus, ao contrário, eles estavam num projeto contrário aos projetos de Deus. Deus olhou e viu que o povo era um. E Deus falou o quê? Agora não tem nada que impeça o que esse povo vai fazer. Eles são um. Sabe o que deve acontecer? O próprio Deus disse: eia, deixamos e confundamos as suas línguas. Quando um povo é unido verdadeiramente, só Deus o destrói. Só Deus. Lá em Atos, na descida do Espírito Santo, diz que eles estavam reunidos unanimemente no alpendre de Salomão. Quando abriram, veio o Espírito Santo num vento veemente e impetuoso e encheu a casa em que estavam reunidos. Nós precisamos saber qual é o projeto de Deus. Temos que pagar preço para isso e entender isso. O projeto de Deus está ali. Então todos nós temos que olhar para ali. Quando todos nós olhamos para o mesmo ponto, meu irmão, as nossas visões não entram em choque. Quando todos olhamos para o mesmo ponto, a nossa visão não entra em choque. Se traçar uma linha das vistas de cada um até aqui agora, a ponta do meu dedo, nenhuma dessas linhas vai se cruzar. Mas quando o foco está errado, aí as visões entram em choque. Um está olhando para um lado, outro está olhando para o outro. Uma visão entra em choque com a outra. Então, meu irmão, essa é a mensagem que Deus colocou no nosso coração. Estamos aqui para herdar uma glória. Estamos aqui para trabalhar. Não estamos aqui para ser nada, exceto aquilo que Cristo queira fazer de nós. Não estamos aqui para ser nada, exceto aquilo que Cristo queira fazer de nós. Moisés queria ser alguma coisa? Moisés, vem cá que eu vou te... Não, manda o meu irmão. Eu não. Meu irmão fala bem melhor que eu. Eu não. Jeremias, não. Eu sou uma criança. Isaías, não, ai de mim, eu sou um homem de impuros lábios. Habito no meio de um povo de lábios impuros. Pedro, vem cá. Não, Senhor, ausenta-te de mim, eu sou um homem pecador. Não, a partir de agora tu vai ser pescador de homens. Você entende? Que todos os que foram não queriam ser? Todos dos quais Jesus fez alguma coisa não queriam ser nada, exceto servos. Eu imagino que quando Jesus quer procurar servos, ele nem entra nos palácios, ele vai nos barracos, vai debaixo dos viadutos. Não foi assim que ele nos encontrou? Debaixo dos viadutos, nos barracos, nas dificuldades, nas atrocidades, na humilhação, no desprezo. Mas quem diria que esses mendigos que nós um dia fomos, agora herdaremos a única e grandiosíssima glória que está proposta. Quão grandes coisas fez o Senhor por quem? Por nós. O termo lá de Israel, quão grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Veja as expressões bíblicas. Você sabe que o individualismo na busca de Deus existe, mas veja se o chamado de Deus não é bem mais ao coletivo. Igreja, eclésia, os chamados para fora, chamados no plural. Você sabe que lá o desejo de Deus em arrancar um povo coletivamente é tão grande que lá no Egito muita gente deveria ter morrido pelas pragas, muito judeu deveria ter morrido pelas pragas, e Deus não deixou morrer. Porque Deus anseia realmente juntar uma grande multidão e Ele extremiza as suas oportunidades com cada um de nós. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.
A paz, irmãos. Louvado seja o nosso Deus, que é santo e poderoso. A minha alma estremece mesmo. No começo, mestre, eu via os carros do ministério subir uma ladeira muito íngreme, humanamente falando, impossível. E eu via que os carros subiam aquela ladeira. Eu via o Senhor receber um elmo, só que esse elmo era de prata, aquilo que cobre o rosto na frente da armadura, e tinham duas âncoras nessa parte aqui do rosto, e essas duas âncoras não paravam de se mexer, ficavam mexendo o tempo todo no rosto do Senhor. Amém. Eu vi um navio, ele vinha em alto mar, e esse navio era todo de pedra, e ele afundava e subia, como se fosse uma baleia, e atrás desse navio vinha vários furacões, em cima desses furacões vinham muitas nuvens negras, e trovejava, saía relâmpago, e ele vinha rasgando os mares, esse navio de pedra, numa velocidade absurda, mestre. Amém. Eu vi uma mulher vestida de verde, com a vestidura verde, e essa mulher ia de encontro ao irmão Afonso, e via uma outra mulher de vestidura vermelha. Uma mulher parecia uma mulher europeia, e essa mulher ia de encontro ao irmão Rômulo, e essa que ia de encontro ao irmão Afonso era uma mulher asiática. Amém. Ali na hora dos comentários, mestre, eu não via entrar, eu via aparecer um anjo, e ele tinha uma cabeça na mão. Ele pediu o Senhor estender a mão e colocava essa cabeça nas mãos do Senhor. O Senhor pegava pelo cabelo, eu não via o rosto. Durante a palavra, eu via nesse canto de cá ser formado um tanque. Nesse tanque jorrava uma água, e aconteceu um fato incrível aqui, igreja. Eu via os anjos, ele ia em cada irmão, e ele pegava algumas vestes sujas, recolhia algumas vestes sujas, e ele pegava essas vestes sujas, entregava na mão de outro irmão, para que o irmão lavasse as vestes do outro irmão nesse tanque. Que coisa incrível, mestre. E a sujeira que estava nessas vestes não era do irmão que deu a veste, era do outro irmão que tinha falado dele. Que coisa incrível. E assim diz o Senhor nesta hora: tu que tem algo contra teu irmão, não saia daqui sem se retratar com ele. Assim diz o Senhor. Aleluia, Deus. No momento dos louvores, eu tive uma visão com o irmão Victor Carvalho. Eu vi atrás de você, irmão, como que duas asas, só que elas estavam como que pedras e não conseguiam se mover. Então eu vi que um anjo chegou por trás de você e quebrou essas pedras que revestiam as asas, porque embaixo as asas estavam. Então você teve liberdade de mover essas asas. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida.
Assim diz o Senhor: eu ouvi a tua oração e eu te mudarei num novo homem. A partir de hoje, tu não serás mais o mesmo, pois eu sou o Deus que ouve aquele que clama a mim. Amém. Eu vi os anjos trocando as pessoas de cadeira na igreja. Eles iam trocando como se fosse um grande tabuleiro de xadrez que ia se trocando as peças. Eles trocavam assim em diagonal. Iam trocando as pessoas, enfim, de cadeiras. Tipo, quem estava na frente passava para trás, quem estava do lado passava para o outro. E assim eles foram trocando. Amém. Enquanto estávamos louvando aquele louvor escudo, eu vi sobrevoando em cima da cabeça dos irmãos no templo um grande peixe. Um peixe enorme, muito grande. E na hora eu só consegui pensar em Jonas. Só isso que me veio à cabeça, em Jonas. Amém. Agora, enquanto o Júnior estava louvando, eu vi no meio da igreja um candelabro gigante, aquele candelabro com 7 pontas, muito grande, no meio da congregação. Amém. Agora, quando o Júnior cantou a segunda vez esse louvor do maior troféu, eu vi uma coisa impressionante. Eu vi os anjos fazendo um barco dentro da congregação. Eles iam formando, o chão virou como se fosse a Arca de Noé, mas muito grande. E eles não estavam fazendo a parte de fora, eles estavam fazendo aquela parte de dentro, a carcaça, o esqueleto. Só que não era com madeiras, era com peças de ouro. E eles iam apertando parafusos de ouro. Uma coisa muito incrível, eles faziam esse esqueleto desse grande barco, fechando toda a congregação. Amém. Paz. Elias, Deus me deu uma visão onde eu vi, no momento da palavra, descer uma nuvem. E essa nuvem era como se ela estivesse assim para chover. E muito branca, muito alva, mas como se tivesse carregada de chuva. E ela baixava na igreja. E no momento que ela baixou, eu não via mais o Senhor foi totalmente envolvido por essa nuvem. E a presença de Deus nesse momento foi muito forte mesmo. Foi o que eu vi, paz. Aleluia. Vamos ficar de pé então. Santo Deus bendito, Deus das mais profundas compaixões e misericórdias. Deus que tem dito: as minhas misericórdias são a causa de vós não serdes consumidos. Ajuda-nos, Senhor, porque o Senhor disse para Saulo: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, Senhor, tu que corriges o que ama, açoita o que tem por filho, olha para nós, Senhor. Se precisamos do açoite, eis-nos aqui. Se precisamos da correção, Deus, eis-nos aqui. Mas ajuda-nos para que não nos percamos, Senhor, porque tem coisas que, se o Senhor não fizer, ninguém o poderá fazer. Assim, Deus, toma-nos nas tuas mãos, leva-nos, porquanto nós confiamos que o teu sangue é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, pois nossa luta é por ser os teus guerreiros.